Olá, no programa de hoje vamos falar sobre liderança de estratégias com mais um dos palestrantes do 4º Fórum Global de Liderança da Estação Business School. Está conosco hoje aqui no estúdio o senhor Alberto Cardoso, palestrante, ex-ministro do governo FHC. Olá, senhor Alberto, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Alberto Cardoso é ex-ministro do governo FHC, especialista em estratégia militar, aplicando os conhecimentos do teórico chinês Sun Tzu a diversos aspectos do cenário brasileiro. Possui vivência de mais de 10 anos na presidência da República como coronel subchefe da Casa Militar e ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. É professor de estratégia militar para a gestão de negócios e MBAs em São Paulo e autor do livro Os 13 Momentos da Arte da Guerra, uma visão brasileira da obra Arte da Guerra de Sun Tzu, publicado pela editora Record. Alberto, para começar nossa conversa, eu queria uma definição. O que é estratégia? Estratégia, eu não vou lá no início, na antiguidade grega, para começar a conversar sobre estratégia, mas fazendo referência à origem, estratégia já foi a arte do general, a arte de conduzir exércitos, né? E, ao longo do tempo, ela veio sendo adaptada às diversas circunstâncias de planejamento e de execução de atividades, de projetos, de corporações. E acabou realmente pegando. A estratégia, para a gente entender assim de uma maneira bem rápida, ela é um rumo. É um rumo em direção a um cenário prospectivo ou em direção a uma meta determinada por uma política ou uma diretriz política. Política no sentido de a política da corporação. Muito bem. Agora, não é só esse rumo. Estratégia é também a maneira de se realizar aquilo que se pretende fazer até chegar ao cenário futuro ou à meta estabelecida, né, fixada. E ela normalmente se preocupa não só em conduzir uma organização para essa situação, mas para conduzir a organização para essas situações de futuro mudando. Porque não se pode imaginar estratégia onde não houver a necessidade de mudança. Ficar estabilizado é mais uma atitude, não uma ação. Né? Falta de atitude, né? Às vezes até isso aí, né? Às vezes até isso. Então a estratégia leva um sistema, normalmente, para uma determinada situação, mudando o sistema ao longo desse percurso. E mais, como se está falando de sistema, tem que realmente tratar sistemicamente o problema, né? Harmonizando os diversos setores desse sistema, coordenando e zelando para que entre os setores haja aquela interação que acaba gerando a sinergia do sistema. Né? E em grandes linhas é isso, sem esquecer de que ao longo desse percurso, aquilo que foi planejado anteriormente e está sendo executado agora, não é fixo. A estratégia está sempre em formação, porque as circunstâncias estão sempre evoluindo, sempre mudando, e ela tendo que adaptar. Qual é a melhor maneira de se fazer essa adaptação de uma maneira correta, de um modo correto, da estratégia às novas circunstâncias? É fazendo ao longo desse percurso a gestão de risco. O risco vem a ser oportunidades e ameaças, né? E o risco aparece como risco mesmo quando se concretiza uma ameaça ou quando não se concretiza uma oportunidade, porque o planejamento foi feito em cima das oportunidades previstas e das ameaças a serem bloqueadas. E se vai fazendo essa adaptação, às vezes até mudando o plano estratégico. Então a estratégia é basicamente mudança, futuro, flexibilidade e pensamento sistêmico. A estratégia pode estar muito ligada à liderança. O que é a liderança baseada na estratégia? Eu diria a você que a liderança aciona a estratégia, né? E aciona naquilo que é mais importante da estratégia, que é a parte nobre da estratégia. Vou falar para quem está assistindo. A parte nobre da estratégia é a execução, não é o planejamento. De maneira que quando algum planejador está até meio se vangloriando de ser um planejador estratégico, tome cuidado com ele. Ele tem que dizer que planeja uma estratégia, mas ele cobra a execução e ele vai direto na execução mesmo. Porque tirar as ideias do papel às vezes acaba sendo um pouco mais difícil, né? Como disse Ralph Larsen, ele disse,
A estratégia que não funciona não vale nem o custo do papel onde ela foi escrita, né? Churchill, por exemplo, ele dizia, por mais que você ache linda a sua estratégia, dê uma parada e vá olhar os resultados. Então, com isso, eu queria deixar essa mensagem forte, que vai ser também uma das formas que eu vou insistir muito hoje na palestra à noite. A parte nobre, o filé mignon da estratégia é a execução. Sem a execução bem feita, ou a estratégia foi mal planejada, ou a liderança está falhando. E agora a gente entra na sua pergunta. Ligação entre liderança e estratégia. A liderança existe porque há uma estratégia a ser conduzida, né? E aí vem um cuidado também muito grande. Fala-se muito em liderança, o líder de uma estratégia, mas nós temos que ver se estamos tratando com um líder mesmo ou com um gestor que não tem vocação para liderar. E talvez esteja mal empregado o termo vocação, porque o líder pode se autoconstruir. Não, se estamos falando com um gestor que não se transformou em líder, ou com um líder realmente, aí a coisa deslancha. Alberto, com toda a sua experiência, o senhor tem uma larga experiência na área militar, a estratégia militar pode ser aplicada nas organizações? Qual a relação entre a estratégia militar e o mundo corporativo? Olha, eu vou lá para te responder, vou dar uma chegadinha na Teoria Geral de Sistemas, de Bertalanffy. Bertalanffy e outros, né? Mas principalmente ele, ali no século passado, os anos 30, anos 40, ele verificou que, havendo analogias entre sistemas ou entre organizações, corporações, pode haver um aproveitamento das características e dos êxitos, dos benchmarking, que isso veio depois, de uma, que o que deu certo numa pode se adaptar a outra, e com isso, primeiro, se transferem experiências e se poupa tempo, se poupam esforços, né? Bertalanffy chama a isso aí o isomorfismo. Onde houver isomorfismo, ali você pode pensar em aplicar os conhecimentos e as práticas de uma atividade em outra organização. Pois bem, na sua pergunta você fala se a estratégia militar pode ser adaptada ou utilizada nas corporações, empresas, etc. E a resposta está na Teoria Geral de Sistemas, porque há uma série de analogias entre as duas organizações, a organização militar, não a organização militar na preparação, não, a organização militar de combate e a organização de uma empresa, por exemplo, né? As estratégias da militar, podem ser adaptadas à condução estratégica de uma corporação. E hoje em dia, vice-versa. Vice-versa. É a mãe, a estratégia mãe, aprendendo com os filhos. O que é a coisa da vida? A vida é assim mesmo, né? A vida é assim. Dentre os isomorfismos que existem, as analogias, as semelhanças, eu já começaria dizendo para você o seguinte: ambos tratam de guerra. A estratégia militar é para emprego numa eventual guerra, mas principalmente para evitar a guerra, né? Preparando-se para ser forte e evitar a guerra. Já a estratégia empresarial é para ir para a guerra do mercado. E é uma guerra que não está fácil atualmente. Não está fácil, e onde vem uma outra característica de semelhança entre as duas: hipercompetitividade, né? E aí nós vamos entrando numa série de semelhanças. Ambas precisam, por exemplo, de um trabalho de inteligência. Um trabalho de inteligência sobre o adversário e o teatro de operações, campo de batalha, de um lado. De outro lado, a inteligência competitiva sobre os concorrentes, sobre o mercado, sobre as tendências, sobre o futuro previsível, né? E essas semelhanças, não preciso me alongar muito, mas a gente vai bater numa que aí entra firme na liderança, que é o tema de vocês. É a natureza da chefia. Alguns costumam dizer: não, a minha chefia é democrática. Não é. Por quê? Ele não foi eleito por nenhum de seus subordinados. Nenhum subordinado lhe delegou nada. Assim é nas Forças Armadas. Então, as chefias são de natureza autocrática, porque o poder
é entregue para se gerir alguma coisa. Se gerir a preparação para a guerra ou a condução da guerra, gerir uma empresa na guerra do mercado. O grande cuidado é, tendo uma chefia de natureza autocrática, não ser autoritário, ser persuasivo. Aí está. E se querem chamar isso de chefia democrática, pode chamar, mas na realidade, na essência do termo, ele está sendo um chefe persuasivo. Né? Lógico que em alguns momentos ele tem que empregar o mando. Né? Essa é uma analogia forte. Nós vamos voltar a falar sobre a liderança de estratégias daqui a pouquinho. Vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, não perca. Voltamos já com Alberto Cardoso. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta com Alberto Cardoso, conversando hoje sobre liderança de estratégias. Alberto, que é um dos palestrantes do 4º Fórum Global de Liderança da Estação Business School. Alberto, você escreveu uma obra muito similar à Arte da Guerra, do general Sun Tzu. O que a Arte da Guerra pode ensinar para os líderes, pode ensinar para os gestores? A Arte da Guerra de Sun Tzu foi escrita na antiguidade chinesa, né? A época exata ainda é discutida, mas fala-se em 500, 400 a.C. É uma obra que até hoje mantém uma atualidade. Por quê? Ela não é uma obra escrita sobre detalhes, é uma obra escrita praticamente sobre a filosofia da guerra, sobre a filosofia da chefia, sobre a filosofia da relação entre o Estado e o militar. E por isso ela acabou se transformando, por ser uma obra tão filosófica, acabou se transformando numa obra, eu diria, eterna. E que não se aplica apenas à arte militar, ou à ciência militar. Ela se aplica à vida de uma maneira geral. Se você lendo, é um livrinho pequeno, são 13 capítulos só, curtos, mas eles são a essência disso que eu lhe falei. Bom, esse livro de Sun Tzu me foi presenteado pelo meu pai, quando eu era cadete ainda, lá na década de 60 do século passado. Né? Já estou falando em século passado. Né? Muito bem. E eu me encantei. Eu era um garoto de 19 anos, me encantei com aquele livro, por essas características. Né? E me apaixonei pelo livro. E, olha, eu não sei quantas vezes eu li aquele livro. Até que chegou um ponto em que eu achei, puxa vida, isso se aplica a tantas atividades e a tantos ramos da vida, que eu acho que mereceria fazer um ensaiozinho sobre isso. Né? E aí fui escrevendo e acabou. Eu era capitão já nessa época, acabou saindo um livrinho razoável, que num primeiro momento, aí eu já major, foi publicado pela Biblioteca do Exército, pequenininho. Depois a editora Record, sabendo dessa obra e do fato de eu vir aumentando e atualizando, me convidou para realmente escrever um livro maior e que acabou sendo esse livro, Os 13 Momentos da Arte da Guerra e da Vida. Os 13 momentos, uma referência aos 13 capítulos. E o subtítulo é Uma Visão Brasileira da Obra de Sun Tzu. Por quê uma visão brasileira? Assim, eu até achei que foi um pouco exagerado, é uma visão minha. Mas eu abordei tudo aquilo que dava para encaixar, onde dava para se encaixar a doutrina de Sun Tzu, os princípios dele. Né? E aí esse livro acabou sendo aprovado, muita gente gostou, e daí em diante eu iniciei logo um outro livro, que estou terminando agora, mas agora já não é mais especificamente sobre Sun Tzu. Ele entra, sim, mas não é só ele. Né? E esse livro é O Mundo Corporativo e a Estratégia Militar. Ou seja, é a estratégia militar
dentro daquilo que conversamos, a estratégia militar, naquilo que for aplicável, sendo utilizada na gestão empresarial. Coincidiu também de ter sido convidado pela FAAP de São Paulo para ser professor no MBA, que tem como título Estratégia Militar para a Gestão de Negócio. O nome do curso é esse. E adorei. É um assunto que cada vez mais chama atenção dentro das organizações, né? Pois é. E acabamos desenvolvendo um método, porque fala-se muito, né, em aplicar a estratégia militar ali, se aplicar aqui, mas como? Como trazer da teoria para a prática? E aí, meditando sobre isso, preparando para as aulas e aplicando nas aulas, os alunos são fabulosos, alunos lá do MBA são fabulosos. Já estamos na quarta turma e conversamos muito, e eles dão ideias, inclusive, né? Então, acabamos criando um método que dá certo, de trazer os princípios da estratégia militar, que nada mais são do que os princípios de guerra, os princípios da estratégia militar aplicados na competitividade das empresas, né? Aplicados em termos de atitude a tomar, de acordo com os 9 princípios, atitude a tomar em relação a cada um dos fatores de competitividade que uma empresa terá os seus próprios, né? E dependendo das situações. E simulações... Quais são os principais princípios? São 9 os princípios de guerra, que na realidade acabam sendo os princípios da estratégia mesmo, né? Objetivo, ofensiva, massa, manobra, economia de forças, surpresa, segurança, simplicidade e unidade de comando. Esses 9 princípios são aqueles que realmente balizam a guerra. E diria para você, há uma discussão, não quero me fixar em aspectos militares, mas há uma discussão nos meios militares se a arte da guerra, se a guerra é uma ciência ou uma arte. É ciência empírica, enquanto tem esses princípios e se aplicam os princípios, mas vira arte na hora de dosar os princípios. Aí é que surgem os gênios, né? Surgem Napoleão e outros, né? Tem que saber dosar, né? Você acredita que existem 2 tipos de líder? Existem líderes diretos e os líderes de estratégia? Qual que é a diferença entre os dois? Sim. Eu tenho chamado de líder direto aquele que lidera conduzindo pessoas. Aquele que lida com as pessoas e tem por intuito obter das pessoas, individualmente e coletivamente, um comportamento que seja favorável às metas da organização. Então, ele tem que influir sobre pessoas. Então, esse pode ser chamado de líder direto, o chefe de uma família, um professor em sala de aula, né? um gerente de um setor em uma fábrica, aqueles que estão lá no chão da fábrica, lidando com as pessoas, são líderes diretos mesmo, né? Muito bem. E tem o que se chama de líder de estratégias, eu até prefiro chamar assim, não de líder estratégico, né? O líder de estratégias, ele não tem não precisa ter marcantemente nele aquelas características de trabalho direto com as pessoas. Trabalho direto, sim, com a equipe de direção da estratégia. Porque nenhum gestor conduz uma estratégia liderando sozinho, claro, né? Os grandes capitães de indústria que fizeram nome, os grandes executivos principais, famosos, esses souberam ser líderes diretos da equipe de condução da estratégia. E aí eu acho que já começa a marcar uma diferença. E uma diferença e uma característica. O líder de estratégia precisa ser líder direto daquela equipe, né? E para isso é importante ele ter alguns atributos no seu perfil, alguns atributos. Como líder direto, atributos na área cognitiva, sim, mas muito na área emocional, na área afetiva, né? E como líder de estratégia, atributos marcantemente técnicos. E qualquer pessoa pode ser capacitada para se tornar um líder? Qualquer um pode virar um líder? Ou são pessoas que já nascem com esse dom, com essa missão? Eu acredito piamente em que um gestor pode se transformar em líder. Um executivo pode se autoconstruir como líder, desde que ele antes construa em si mesmo uma base humana
e humana e técnica também, que o capacite para, a partir daí, montar um perfil de liderança, um perfil de líder, né? Primeira e necessária e insubstituível característica: viver para servir. Né? Aquele gestor, aquele diretor, aquele chefe que não pensa em servir a organização e não servir-se da organização, esse não vai ser líder. Mas se ele mudar essa maneira de encarar a vida, claro, já pode. Empatia, fundamental, ou seja, entender as pessoas antes de chegar às pessoas, por exemplo, uma ordem sua. Ele imaginar qual vai ser a reação das pessoas, se colocar no papel das pessoas. E em termos de líder estratégico, isso aplicado a um sistema. Entender qual será o impacto de uma decisão sua sobre determinado setor do sistema, o impacto disso nos outros setores e no sistema de uma maneira geral. Né? E aí vai se construindo o líder, né? Inclusive pela experiência. Né? Isso é ótimo, né? Nós vamos voltar a conversar sobre isso e também sobre a liderança do líder para o chefe, mas daqui a pouquinho. E você que está nos assistindo, fique conosco, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Networking. Estação Melhor Perfil de Alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação Melhor MBA do Sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta com o nosso entrevistado, palestrante e ex-ministro do governo FHC, senhor Alberto Cardoso. Nós falamos no bloco anterior sobre o líder e o chefe. Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? Um chefe pode ser líder, o líder pode ser chefe? Como funciona? Talvez a diferença básica possa ser explicada da seguinte forma. O chefe é chefe porque ocupa um cargo que existe legalmente. Então, ele é chefe legal, ele tem a legalidade. Se ele vier a conquistar de seus subordinados a legitimidade, ele é líder. Ele é não só chefe legal, mas é um líder legitimado. Existem muitos chefes que não são líderes. Existem, né? Existem. Mas o que não é, eu não diria que isso seja defeito, nem recrimino. Né? Não sentiu, com certeza, a necessidade de se transformar em líder. E em não se transformando em líder, o que acaba acontecendo? Ele não consegue o ótimo do potencial do seu grupo. Ele fica ali na meia medida, porque fazendo as coisas de acordo com o livro. Está ali no catecismozinho, ele vai fazendo aquilo e os seus chefiados também. Permanece naquela zona de conforto e acaba Exatamente. Isso é muito em contradiço no serviço público, infelizmente. Quando aparece um líder no serviço público, é uma alegria, porque o servidor público quer ser liderado e quer trabalhar pelo município, pelo Estado federado, pelo país, né? Quer produzir, né? Quer se sentir útil. Agora, quando chega um chefe, muitas vezes foi para lá por compadrio, por favoritismo, por amizade, acaba ficando nessa meia água, como nós comentamos, e não otimiza aquele potencial todo, não concretiza todo aquele potencial das pessoas que querem ser lideradas. Nisso aí eu gostaria de fazer um pequeno parênteses. É sobre o tal do carisma. E eu diria, agora, segunda vez, me dirijo diretamente para os assistentes. Cuidado com os carismáticos, com os só carismáticos. Carismático eu digo líder, não nenhum aspecto religioso. O líder carismático, aquele que é fortemente carismático, ele é um refém do imaginário dos liderados. A sua imagem é construída pelos liderados, não por ele.
e nessa situação de refém, ou seja, depende do apoio de seus liderados para continuar sendo considerado líder, aí ele começa a fazer concessões que não pode. Inclusive começa a se esconder nas crises. Aparece uma crise, ao invés de ele estar à frente liderando a organização para enfrentar aquela crise, e mais do que enfrentar, crescer na crise, ele meio que... Ele não quer prejudicar sua imagem nunca, seria isso? E até mesmo, por alguns dos liderados, aqueles intermediários, até mesmo escondido. Quando a coisa começa a amainar, aí aparece novamente o grande líder. E como se fosse o grande solucionador. Mas acabou acontecendo ali que foi perdida a oportunidade que toda crise dá, que é o desenvolvimento. Na crise vem as oportunidades. Não é à toa que em chinês, naqueles ideogramas chineses, o mesmo ideograma fala em crise e fala em oportunidade. E também no grego. É a mesma ideia. Krisein no grego é oportunidade e é dificuldade. Né? E porque toda dificuldade traz oportunidades de crescimento, porque a dificuldade traz tensões. E a tensão estimula a adrenalina. Né? E no correr do embate vem a endorfina, e vem a criatividade, vem a vontade de vencer e de crescer ali, de mostrar que é mais forte do que a crise. Isso é muito importante, e vou voltar a falar, para isso acontecer, é muito importante não ser surpreendido pelas crises. E aí volto a falar na gestão de risco. É muito importante alinhar a gestão do conhecimento com a gestão de risco e, se vier a crise, com a continuação da gestão de risco com a gestão da crise. O importante da crise seria, então, não deixar de passar por ela, mas estar preparado para enfrentá-la? Não se entregar. Não se entregar. Né? Aqueles que se entregam já estão fadados. Os que se entregam podem deitar, porque não estão mais vivos. Né? É como aqueles que resolvem, não, eu não tenho mais nada que aprender. Deita porque já morreu. Né? Tem que aprender. A senhora acredita que os líderes têm características comuns? Quais seriam essas características? Primeiro, eu já disse, é a vocação para servir. A outra é a obstinação pela missão. Ele é um servidor da missão. E aí se seguem todas as consequências. Como ele não pode servir sozinho a missão, ele tem que carrear consigo, e até está mal empregado, ele tem que vir junto com o seu grupo de chefiados e de liderados para a missão, para enfrentar as dificuldades e cumprir a sua missão. Né? O líder, ele não tem chefiados praticamente. Ele tem seguidores, mas que ele não considera como subordinados seguidores seus. Ele considera como companheiros naquela viagem em direção à missão que todos vão cumprir juntos. Agora, para isso, ele tem que ter uma grande capacidade de persuasão que ele adquire pelo estudo da lógica. A lógica é a ciência do argumento. Né? Ele tem que ter dentro de si, e isso aí se aprende mesmo, a ética. A ética absoluta, eu até diria, é difícil você encontrar uma ética absoluta. Você tem éticas proclamadas, mas praticadas é um problema. Então, pelo menos a ética da organização, onde ele está trabalhando, que vem da cultura da organização. Usar essa ética com um código que pode consubstanciar essa ética, um código de valores morais da organização, usar isso aí para induzir nos seus subordinados o que é mais importante nas organizações é que as pessoas incorporem os padrões da cultura da organização. Isso é um grande passo para o comprometimento, para se obter o comprometimento coletivo da organização. Mas não é só isso. Ele tem que ser muito leal aos seus subordinados, como é leal à organização onde trabalha. A empatia, já falamos, é muito importante esse aspecto da empatia. Né? E o líder tem que viver 24 horas do seu dia, até mesmo quando está com sua família, tem que viver o seu papel de líder. Né?
Para encerrar essa nossa conversa, qual seria seu principal conselho para aquelas pessoas que querem melhorar sua empresa, querem ser bons líderes? O senhor que teve uma larga experiência, liderou muitas pessoas ao longo dos anos com a sua carreira militar. Para a empresa, vamos falar a minha observação direto assim para o líder de uma estratégia corporativa, né? Tenha a sua grade, a sua relação de fatores de competitividade. É muito importante você ter no seu ramo, no mercado onde atua, nas circunstâncias que são mutáveis também, mas ter aqueles fatores de competitividade adaptados à sua empresa. E em cima desses fatores de competitividade, estamos falando, volto a dizer, em estratégia corporativa, em cima deles você busque o domínio. Você tem que levar a sua organização ao ponto ótimo do domínio daquele fator de competitividade. A melhor estratégia para vocês, em uma organização, são ser forte, ser sempre forte. Primeiro, globalmente. Segundo, no ponto e no momento decisivos, ou seja, naquele nicho de mercado que você vai disputar, naquela posição no mercado que você tem que defender, você tem que ser ali fortíssimo também. De uma maneira geral, a empresa, a organização muito competitiva e pontualmente inelutável, né? Não pode ser vencida ali. Agora, você tem que ser um líder direto também. Você não é só líder de uma empresa, você é líder de pessoas. Você tem que entender aquela máxima que o seu funcionário, antes de se transformar no seu funcionário e, portanto, num agente econômico, ele é uma pessoa. É uma pessoa com uma infinidade de características que compõem a sua dignidade. E aí vem um outro aspecto, o respeito à dignidade das pessoas. Como líder direto e como líder de uma estratégia corporativa, isso é fundamental para você e para você também exigir que isso aconteça. Vou lhe pedir um último segundinho aqui, que é o fato de você conduzir a sua empresa de uma forma adequada à sua maneira de fazer a gestão. A descentralização é sadia, é saudável descentralizar, mas jamais descentralize sem orientar bem. Saber delegar, né? Saber delegar, sem orientar bem para delegar e sem controlar bem. Eu costumo dizer aquilo assim, é um chefe de empresa falando com seus diretores ou seus supervisores. Eu delego e oriento. Vocês transmitem as ordens para os seus subordinados. Eles executam. Nós controlamos. Logo, eu comando. Né? Ou seja, é delegar sem perder a unidade de comando, que é, como vimos aí, um dos princípios da estratégia. Que ótimo. Alberto Cardoso, muito obrigada pela presença no Gestão Eficaz. Bem-vindo a Curitiba. Obrigada pela presença também no 4º Fórum Global de Liderança da Estação. Sou eu que agradeço. Obrigado e um grande abraço a todos. E você que esteve nos assistindo, obrigada pela companhia. O Gestão Eficaz de hoje está terminando. Voltamos na semana que vem. Uma ótima semana para você e até lá.